Fala, psicólogo! Bom dia! Quem é você? Meu nome é Renison, eu sou psicólogo clínico e psicólogo educacional pelo Estado. E estou aqui todo domingo falando sobre alguns assuntos pertinentes à psicologia e às questões do cotidiano. Muito bem, muito bem, muito bom. Qual é o tema de hoje, psicólogo? O tema de hoje vai ser depressão. Defina pra mim depressão. Definir depressão é uma questão meio complicada. Alguns aspectos a gente tem que ter claro. Primeiro que depressão é uma doença. Acima de tudo, depressão é uma doença muito séria. Só no nosso país, a gente tem uma média de 2 milhões de casos detectados por ano. Então a gente percebe que tem uma quantidade significante da população que sofre com essa situação. Só no nosso país também, a depressão ela é responsável por praticamente 1/4 dos afastamentos na área de educação e na área de enfermagem. Então é uma doença que também dá prejuízo para os cofres públicos. Poderíamos dizer ou afirmar que depressão está numa crescente aí no Brasil? 2 milhões de novos casos por ano? Por ano são detectados no mundo, né? Esses dados também crescem e variam, né, de situação para situação. Em alguns países, como por exemplo a Venezuela, que está passando por crises econômicas, isso também aumenta os casos de depressão. E não só depressão, como alguns outros problemas, né, como suicídio, também aumentam nesse tipo de lugar. Mãe depressiva, pai depressivo, pode ter um filho depressivo? Sim, necessariamente existe uma grande ligação entre o aspecto biológico, né, na transmissão dessa questão da depressão. Ela não é um vírus, não é uma bactéria que transmite, né? Talvez o termo transmissão seja o pior para ser utilizado, né? Então vamos corrigir, né? Essa depressão ela tem fatores que são biológicos, sim, que podem ter equivalência, em especial em uma família de nível de primeiro grau, né? Então se a mãe é depressiva, a chance de um dos filhos ter, até se você tem tios ou tias, isso reflete não só na depressão, como alguns outros transtornos. Você tem equivalência genético, né, biológico. Praticamente metade dos casos de depressão a gente pode afirmar que tem ligação genética. Com base no quê? Tem vários estudos, inclusive não só estudos da área da genética, como recentemente a gente tem na área da ressonância magnética, né? Eu trouxe até uma notícia aqui, a chamada da notícia, ela foi passada no Jornal Nacional no ano passado, em setembro, se eu não estou equivocado, ano passado, e a notícia é a seguinte, né? Usando ressonância magnética em um programa especial de computador, psiquiatras e pesquisadoras da USP e das universidades federais do Rio Grande do Sul e de São Paulo mapearam o cérebro de 675 crianças e encontraram padrões que indicam tendências para depressão. Foram necessários 9 anos de pesquisa para poder concluir essa questão. Eles conseguiram realmente detectar a depressão antecipadamente, em só ver o jeito que o cérebro daquelas crianças está se formulando, né, em um ambiente às vezes de estresse, que são fatores que vão aumentar a chance de desenvolver a depressão. Bom, então como é um assunto bastante atual, bastante latente, fala pra mim, psicólogo, tem sintomas de uma pessoa deprimida, depressiva? Toda vez que você vê isso aqui batendo aqui, ó, no meio, que tua voz tá saindo legal. Se tiver muito fraquinho, você muda, organiza, fala mais perto, tá bom? Pode deixar. Vamos lá, sintomas de uma pessoa deprimida ou quase na beira do abismo pode se dizer adoecer assim? De fato. Para adoecer de fato? Opa, show de bola. Isso. Bom, alguns dos sintomas envolvem, por exemplo, uma dificuldade de concentração, mas, por favor, muito cuidado, pessoal, quando eu tô falando dos sintomas, que a gente tem uma mania muito chata de começar a se identificar para tudo aquilo ali e começar a achar que se formulou uma doença, né? Então, se você quer uma opinião de fato, você procura um profissional, conversa com calma e avalia, mas a grosso modo, né, você tem algumas dificuldades na área da concentração, uma fadiga muito grande, a pessoa apresenta alguns problemas principalmente relacionados ao sono. A gente sempre pergunta para o paciente como que está o seu sono, tá dormindo muito, não consegue sair da cama de jeito nenhum, uma dificuldade para levantar, demora horas para o dia começar, assim por se dizer. E tem também alguns sinais de distúrbio alimentar, a pessoa começa a comer demais, é muito comum a pessoa engordar, né? Mas também a gente precisa ficar atento no inverso, a pessoa que não dorme sob nenhuma hipótese, que aí já é um sintoma mais comum da ansiedade, que também pode levar à depressão, né? E aí a pessoa, além disso, também não consegue dormir de jeito nenhum. A pessoa vira dias, 3, 4 dias sem dormir, é um ponto assim desesperador. Então todo distúrbio ligado significativo, né? Ligado ao sono, ligado à alimentação, a pessoa perde o prazer de fazer as coisas. Basicamente a gente tem que lembrar que a depressão não se liga só à tristeza, é uma perca da vitalidade mesmo, da vontade de fazer tudo que a pessoa gostava, né? Mas tem vários detalhes que às vezes passam desapercebidos, e a gente trouxe as perguntas aqui do pessoal, que eu acho que ajuda a exemplificar bem como que
tá a cabeça da população com relação a essas questões, né? Algumas perguntas aqui. 10 horas e 40 minutos, 10 e 40, antes de eu entrar aqui na participação da galera, como é que um familiar, uma pessoa próxima àquela que está com sintomas da doença ou está enfrentando isso, pode ajudar a pessoa? Porque há relato seguinte, a pessoa se tranca no quarto, não quer sair, não quer falar com ninguém, não quer conversar, não toma banho, a pessoa perde a vontade de viver. E aí quem está enfrentando isso que vê uma mãe, um irmão, um amigo, um colega, como essa pessoa pode ajudar esse indivíduo? O primeiro ponto que a gente coloca, é uma opinião bem complicada de se dar, sabe? Mas a gente tem um costume de tratar as pessoas que estão com depressão como se fosse uma pessoa, às vezes, que está morrendo. A gente sempre trabalha com extremos, né? Ou a pessoa vai lá e acolhe e quer tratar como se fosse um incapaz, a pessoa não permite nem que... não precisa lavar a louça porque não vai desgastar. Calma, a pessoa está viva, a gente tem que dar espaço para ela voltar para a sociedade. Se você trata o sujeito com depressão só como depressivo, a pessoa que está morrendo... Não é incapaz. Ela não tem, exatamente, ela não tem a possibilidade de voltar para a sociedade, ela não tem como ser recolocada ali dentro se as pessoas não esperam dela um pouco mais. Só que a diferença é que daí as pessoas saem desse pequeno gesto para o outro extremo, que é começar a ser hostil, começa a forçar o indivíduo, associar aquilo ali a preguiça, associar aquilo ali a fraqueza, como se a pessoa estivesse fazendo de propósito. Por isso que esses estudos, em especial esses ligados à ressonância magnética, eles mostram como que funciona o nosso cérebro. E o cérebro da pessoa que está com depressão patológica, ela está modificada. Inclusive, ao longo prazo, os danos que ele pode causar, em especial depois de 10 anos onde a pessoa tem depressão e não trabalha, não trata aquilo ali, você pode ter danos irreversíveis. Por isso que às vezes não é o ideal, mas às vezes a gente precisa entrar inclusive com uma ação medicamentosa de imediato, entende? E esse é um dos assuntos que a gente trouxe aqui, sobre a importância dos medicamentos também para esse tipo de questão. Não se trata a depressão só com psicoterapia. Dependendo do caso, a gente precisa sim de um apoio medicamentoso. O Fala Psicólogo de hoje, desse domingo, o tema é depressão. Esse é o episódio que a gente está tratando sobre depressão. Para você que está acompanhando pela internet, é um quadro na rádio FM Cidade 101 de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que a gente listou aqui com o Fala Psicólogo uma série de temas. E hoje o assunto é depressão. Vamos às perguntas. Bruno Coutinho pergunta: depressão é falta de Deus no coração? Algumas pessoas ainda carregam um certo tipo de estereótipo, né, com relação a isso. Muita gente acha que é falta de ir na igreja ou falta de fé. Depressão não tem ligação com a ausência ou presença da fé daquele sujeito. A religião pode servir sim de apoio para muitas pessoas, fazer muito bem, em especial para elas estarem sempre juntas, né, dialogando com uma fé em comum, mas para algumas pessoas talvez não, e essas pessoas também precisam ser respeitadas, né? A presença ou a ausência, assim por se dizer, de Deus no coração da pessoa não significa que ela vai ter mais ou menos depressão. Se isso fosse um fato, assim por se dizer, a gente não tinha uma notícia, inclusive recente, né, da filha de um pastor cometeu suicídio, né? Então são pessoas que convivem ali, têm a sua fé, congregam com aquilo ali e ainda assim desenvolvem, porque é uma doença como qualquer outra doença. A Aline Cardoso pergunta: como saber que é depressão e não tristeza? Boa pergunta. Essa é uma pergunta bem comum, porque a tristeza faz parte, né, da depressão, mas nem toda tristeza é depressão, né? E você pode, inclusive, ter pessoas que estão tristes no momento e depois não estão e ainda assim tão depressivas, né? Não é porque você às vezes está doente com uma doença X que você está o tempo inteiro sentindo dor. Percebe? Tem doenças que em dado momento forçam mais, tem momentos que em dado momento forçam menos. A depressão tem picos onde a pessoa fica de fato mais rebaixada, mas a pessoa está sorrindo. Se a gente vê um exemplo, né, até recente, que o pessoal, em especial o público jovem, acompanhou o Chester, né, que era o vocalista da banda Linkin Park, e ele, uma foto retirada, acho que uma semana antes de ele cometer suicídio, ele estava rindo, assim, muito em família, com a família toda. Você olhava, o cara tá super feliz. Então não é porque a pessoa sorriu, porque a pessoa tá feliz que ela não está depressiva. Depressão é uma condição patológica, a tristeza pode estar presente, mas ela não estar presente não configura, né? Não proíbe do fato de a pessoa estar depressiva. Nayara Godoy pergunta: o depressivo precisa necessariamente estar triste o tempo todo? Como a gente acabou de colocar, não. Ele pode estar em momentos de
tristeza maior, mas ele, inclusive por causa do convívio social, aquilo demanda, né, que a pessoa sorria, que ela participe daquilo ali. Mesmo a pessoa depressiva ela consegue esconder, o que é um fato mais complicado ainda, né? Se a pessoa esconde muito, é mais difícil a gente detectar e, inclusive, trabalhar. Vou pegar uma carona aqui no raciocínio da Nayara e perguntar o seguinte, psicólogo, a pessoa pode fingir uma alegria que não existe? Necessariamente. Poxa, a gente faz isso todo dia na rede social. Todos os dias. Quantas vezes a gente teve uma discussão em casa, mas chega no trabalho, por exemplo, e a gente quer mostrar como a coisa está funcionando, e ali é um ambiente feliz de fato. Isso não apagou o seu mal-estar anterior, né? Só que naquela circunstância você precisa estar feliz, e às vezes você está feliz com aquela situação te alegra. Isso não significa que você, dentro de si, na sua base, está completamente feliz, percebe? Yasmin Kassari pergunta o seguinte, é possível uma pessoa viver sua vida toda com depressão, abre aspas, fecha aspas, sem se curar? É possível sim. A vida toda? A vida toda. Tem pessoas que vão ter várias patologias ou psicopatologias que sejam uma vida inteira e não vão saber que aquilo ali era uma doença, né? A depressão, a pessoa pode passar a vida toda carregando depressão. Só que a gente acredita, a gente percebe que tende a ser uma vida muito dolorosa. E geralmente as pessoas que têm depressão muito tempo não tratada, elas costumam viver bem menos. Porque é uma doença que desgasta, como eu falei, inclusive o nosso cérebro, percebe? Então você tem danos neurológicos significativos uma depressão não tratada. Por isso que, inclusive, não é o tema da vez, né? Quem sabe em um outro momento, mas inclusive alguns casos de depressão que são resistentes a medicamento, existe um tipo de tratamento chamado eletroconvulsoterapia, né? Que é a chamada terapia de choque, o pessoal chama erroneamente, que ela é utilizada nesses casos e que apresenta uma melhora significativa, né? E as pessoas ainda se chocam muito porque associa com aquela questão do regime manicomial, mas tem todo um estudo de base e é comprovado cientificamente que tem melhoras para casos de depressão resistente a medicamentos. Marcelo, sobre depressão, é certo afirmar que todo caso de suicídio é causado por uma depressão? Isso é um ponto, tá? Para você acompanhar o raciocínio. A pessoa está deprimida, cometeu suicídio e tal, a depressão é a culpada? Mais ou menos isso, né? E aí ele emenda o seguinte, tem como saber se realmente a pessoa está deprimida ou está fingindo? É possível fingir que está deprimido? É possível. Respondendo a primeira pergunta, né? E essa é uma pergunta muito interessante. A gente associa bastante depressão com suicídio por causa de um dado que é o pós-morte. As pessoas chegam no local, encontram um sujeito lá que cometeu suicídio e perguntam para os familiares, né? Como ele era? Daí a pessoa relata, ele era isolado, ele acabava agindo assim assado, sumiu um pouco dos amigos, das redes sociais, sei lá. Aponta alguns sinais que, segundo eles, explicariam a pessoa ter cometido suicídio. E aí as pessoas vão lá, que geralmente não são profissionais da psicologia, não é obrigação deles saber disso, obviamente, e colocam, então isso aí parece depressão, colocaremos depressão. Mas é um laudo pós-morte. Se você for olhar estatisticamente, do ponto de vista de doenças mentais, a depressão é o 5º lugar. Primeiro lugar são doenças mentais orgânicas, esquizofrenia, primeiro lugar. Segundo lugar, alcoolismo. Terceiro lugar, borderline. Quarto lugar... Tá bom, mas fala a minha língua, São outras doenças que também promovem alto índice de instabilidade emocional no sujeito, né? A depressão faz parte, ela pode promover episódios de instabilidade, sim, mas principalmente quando a pessoa está saindo da depressão, ela acaba entrando às vezes numa escala que a gente chama de escala maníaca, onde a pessoa fica muito agitada, então ao invés da pessoa ficar muito triste o tempo inteiro, a pessoa fica estupidamente feliz do nada. Tá bom, mas eu quero voltar lá no primeiro, esquizofrenia, pessoa... Né, esquizofrênica. Sim. Segundo, o alcoolismo. Isso. O cara é alcoólatra e tal. Isso na escala de... São as doenças mentais que mais geram suicídios. Então, numa escala de 0 a 5. A segunda. A terceira... A terceira, borderline. O que é isso? A borderline é uma patologia onde o sujeito ele oscila muito próximo à psicose. Psicose é aquele estado onde a pessoa vê coisas, ouve vozes, a pessoa veta com a realidade. Mas a pessoa está muito próxima, por isso que se chama borderline. Como se fosse a fronteira ali, entendeu? É um termo adaptado do inglês. Significaria como se fosse a borda. Então a pessoa que está na borda, ela está quase indo pro lado de lá, falando a grosso modo. Bem entendido agora. Quarta coisa. E a bipolaridade, ou transtorno bipolar, né, que faz parte do espectro da depressão. Depressão, você tem a depressão bipolar e você tem a depressão maior, que é a depressão que a gente está acostumado. Pode ser um tema interessante isso aí para a bipolaridade, próximos, né? Porque o pessoal lidar pediu com pessoa bipolar é difícil. Sim, hein? você tem até um transtorno que é muito comum desenvolver em pessoas que convivem com quem tem bipolaridade, né? Que é chamado Se o cara não pirar... Não é distimia, agora eu esqueci o nome do ciclotimia.
que é muito comum desenvolver ciclotimia em pessoas que convivem com bipolaridade. E o quinto é a depressão. Depressão. Então, não necessariamente depressão precisa estar presente em caso de suicídio. Tá? Reinaldo, respondendo sua pergunta, não necessariamente o suicida estava deprimido. É isso? Exatamente. Então, a pessoa pode ter cometido suicídio sem estar deprimida. A pessoa pode ter cometido suicídio sem estar mentalmente doente, tá? Isso precisa ficar claro. A pessoa que comete suicídio não é uma pessoa que está louca da cabeça. Segundo a leitura que se tem sobre o evento do suicídio é que as pessoas se matam pelo fator social, é o que o Durkheim já dizia desde o século XVIII. Suicídio é fator social, não é por causa do seu problema na sua cabeça, é a sociedade que exclui sujeitos e esses sujeitos não encontram mais nenhum tipo de entrada, de ligação com a humanidade, então eles saem dessa sociedade, por N motivos, mas é um outro assunto mais complexo. E aí o Reinaldo termina perguntando o seguinte, se a pessoa pode fingir que está deprimida? A pessoa pode fingir que está deprimida. É difícil a pessoa manter aquilo ali, porque até para fingir que está deprimida, você se desgasta muito. Como que a pessoa vai fingir que está deprimida? O fingimento é muito complicado, a gente geralmente associa, inclusive, isso com a tristeza. Então, às vezes a pessoa vai fingir, ela se debruça, ela mostra aquilo ali, mas você não vê mudança em alguns hábitos, a pessoa consegue manter alegrias constantemente, a pessoa se mantém produtiva. Pô, mas é difícil também. Então, é por isso que eu coloco, é muito complicado e você precisa de tempo para perceber. Você precisa, às vezes, de vários encontros, você precisa da opinião de pessoas que estão próximas para poder verificar com calma e saber se de fato isso aí é uma doença, se de fato a pessoa está com outro transtorno, se a pessoa está de fato fingindo ou só passando por uma fase. Mas se a pessoa precisa chegar ao ponto de fingir que está depressivo, alguma coisa a pessoa já tem que precisa de cuidado de qualquer maneira, né? Não necessariamente uma doença, mas essa pessoa precisa de uma atenção. Bom dia, Marcelo Mourão, estamos aqui ligados, curtindo a FM Cidade 101, a Citioca Campo Belo. Renison, manda um abraço aí para o Eduardo Oliveira, da Escola Weimar Gonçalves Torres. É nada, Eduardo, um abraço para você, meu querido, valeu aí por estar mandando mensagem pra gente. Domingo de manhã, hein? Olha lá. Hoje ele tem uma melhora significativa, graças a Deus, e ao Renison. Ah, sério? Positivo, né? Cara, o Eduardo foi espero que seja esse Eduardo aí. O Eduardo foi um garoto muito querido, eu conheci ele no projeto, fui psicólogo educacional dele. Eventualmente, depois que cresci do projeto, eu vim atender ele. É uma família muito incrível, se desdobrando ali para dar um apoio para esse nosso garotão aí que tá aí mandando ver nos estudos. Parabéns! Muito bem, depressão se trata só com psicólogo? É a pergunta da Thaís Rielo. E aí, o que vocês acham? Depressão se trata só com psicólogo? O que você acha, Marcelo? Olha, uma pergunta muito interessante. Tem gente que diz que, olha, os mais ignorantes vão dizer, uma boa surra resolve, o cara tá com frescura. Não tem disso? Você pega uma pessoa que não tem a cabeça. Eu ouvi bastante isso. Isso é falta de surra, isso é falta de não sei o quê, falta de trabalhar. Pessoa fala isso pro outro, isso é falta de que fazer. É muito comum isso aí? Mas infelizmente é muito comum, as pessoas ainda associam isso com preguiça, né? É aquela questão, o pessoal achava que quando a pessoa estava do batente há muito tempo, ela não tinha tempo para se deprimir. A diferença é que a pessoa nem sentia, acabava morrendo mais cedo sem saber o nome daquela doença que ela tinha, né? Mas e daí? Só psicólogo trata isso? Não, pessoal, que fique claro que a depressão não se trata só com psicólogo. Você precisa, às vezes, sim, de um apoio psiquiátrico, medicamentoso. Você também tem apoio, obviamente, da família. Você tem vários profissionais que vão tentar abarcar o tratamento para mais B, né? A psicoterapia é feita exclusivamente com o psicólogo. Mas a gente precisa, sim, de apoio, às vezes, médico. Inclusive, eu gosto de ressaltar essa questão. Tem alguns sujeitos, a gente não vai fazer essa leitura, obviamente, puxando a sardinha para a psicologia nessa questão, mas algumas pessoas vão conseguir manter uma saúde mental fazendo só o tratamento medicamentoso durante o tempo adequado e as pessoas mesmo conseguem suprimir o quadro ali e manter a saúde mental em dia. Quem é que vai passar esse remédio para a pessoa? Necessariamente é o psiquiatra ou o neurologista. Isso, eles que vão prescrever. Não pode ser o clínico geral. Tome isso daqui. Em alguns casos, o clínico geral, mas não para depressão específica. Eles vão conter pacientes que estão em algum surto, né? Eles têm alguns medicamentos específicos para conter, mas o tratamento em si, né? O medicamento específico, aquele tipo de patologia é feito com o psiquiatra ou o neurologista. Sinara Ledur pergunta o seguinte: é possível ficar dependente de remédio antidepressivo, como muitos dizem? Possibilidade é muito baixa. Eu não entendi bem, me explica. É assim, é possível ficar dependente do remédio antidepressivo, como muita gente anda falando por aí? Tudo bem, mas assim... Sim.
Se é possível assim, as pessoas podem gerar dependência por qualquer coisa, mas com relação ao medicamento em específico, os antidepressivos, em especial os inibidores da recaptação de serotonina, que é uma nova classe, é uma mais recente, mais bem estruturada, com muito menos efeitos colaterais, eles não geram esse índice de dependência, né? A gente teria um problema... Da pessoa falar, se eu não tomar o remédio... não consigo dormir, eu surto. Não, é muito difícil. Os remédios, em especial para depressão, hoje em dia são muito... tem bastante estudo, tem variedades, bastante. Avançaram demais. É diferente, por exemplo, alguns remédios como os benzodiazepínicos, que são mais fechados, inclusive as receitas são contidas, né? Os remédios de receita azul, esses são remédios mais perigosos. Não sei se dá pra chamar de perigoso, seria talvez irresponsável falar isso. Mas os antidepressivos funcionam muito bem. Fique tranquilo com relação a essa questão de dependência química do remédio. É muito e lembrando o seguinte, que ninguém pode pegar, você vai me corrigindo se eu falar bobagem aqui, mas ele me provoca, eu tenho que fazer o contraponto. A pessoa não pode ir lá na farmácia, eu quero um remédio para depressão aqui, não, só na cabeça dela. Porque não vende. E se vende, tá errado. Mas isso que você está no Brasil, né? Exatamente. Você pode encontrar profissionais que vão fazer isso, mas está completamente equivocado. E de fato, se uma pessoa não tem depressão e tomar um antidepressivo, pouca coisa vai mudar. Ela vai ficar talvez um pouco mais eufórica. Um pouco mais alegrinha. Não, a pessoa não vai ficar brava. Tomando remédio, você pode voltar a uma rotina saudável. E se você não tem, tomar à toa. Eduardo Ribeiro pergunta: a pessoa que tem depressão fala para as pessoas que têm depressão ou nunca fala? Depende de sujeito para sujeito. Tem pessoas que têm a personalidade como eu, né, que dá pra ver que fala bem pouco, né? Então, pessoas como eu gostam de falar. Todas as vezes que eu me encontrei muito triste, ou até no início, quem sabe, de depressão, pude conversar com a minha família, meus pais sempre foram muito abertos com relação a isso, sabe? Dialogaram, até hoje dialogam, sabe? Fazem questão, e eu fazia questão de falar também, gostava. Mas algumas pessoas são muito mais fechadas, algumas pessoas preferem ficar mais na dela, então não tem como dizer, vai da personalidade da pessoa e não da doença em si. Muito bem, você me fez refletir sobre um assunto que eu vivo, né? Quando você compartilha, respeitadas as proporções de individualidade de cada ser, quando você compartilha com o outro uma dor sua, um trauma seu, a pessoa que esteve à beira do suicídio e ela superou isso, ou ela tentou isso, e o momento em que ela se abre para mais pessoas que ela não conhece, mas numa conversa ela diz, olha, eu quase cometi um suicídio, mas eu superei e tal. Como é que isso pode ser encarado? São duas situações. Na sua avaliação de psicólogo, isso enfraquece a pessoa que se abre? Não. Na verdade, igual a gente coloca até com relação à própria psicoterapia, quando você fala para alguém o que você está sentindo, você não só está falando, como você está se ouvindo. E isso é muito difícil de fazer. Quem já teve a oportunidade, ou quem eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto, eu sempre coloco, né? A gente comete um equívoco, talvez, em achar que só o psicólogo vai poder me tratar, só ele vai saber o que está passando na minha cabeça. Não é assim. Você tem pessoas, você tem amigos, você tem familiares. Encontra aquela pessoa que mais se identifica com você e fale, porque a importância está em você estar falando e se ouvir enquanto você está conversando, entende? O psicólogo é um profissional preparado para isso, mas as pessoas também têm que tomar essa autonomia em conversar entre elas, em especial sem se julgar. Uma das coisas que fazem bastante as pessoas procurarem a psicoterapia é porque elas se sentem julgadas o tempo inteiro. Eu não posso conversar sobre um assunto ou falar como eu me senti porque eu vou ser julgado. Se eu estou em uma situação onde eu fiquei com inveja do trabalho do meu amigo, que conseguiu ser bem melhor do que o meu, e eu queria conversar com alguém sobre isso porque está me fazendo mal, eu converso e a pessoa me julga, nossa, que péssimo amigo você é. Poxa, eu quero entender por que isso aconteceu. E a gente não consegue, porque dói na gente também. Então, quanto mais pessoas falam, melhor a chance de você, inclusive, ser ajudado. Às vezes, como que o outro pode te ajudar se ela nem sabe o que está acontecendo na sua vida, percebe? Então, essa que é a importância que a gente dá no diálogo. Por isso que a psicologia fala tanto sobre a importância da comunicação entre as pessoas. Bom dia, Marcelo Mourão. Pergunta, ciúme demasiado é doença? Ô Nilson Soares, ciúme já passou. Semana passada. Mas já tá na página do Facebook. Hoje mesmo, eu dei uma atrasada aí nas questões. Eu vou postar na minha página oficial lá do Facebook sobre ciúmes. Vamos ter que criar o episódio número 2. Exatamente, o negócio. Vai ter que sair o número 2, vai ter jeito. Bom, o assunto hoje foi depressão no Fala Psicólogo. Renison,
qual é o tema do próximo programa? Na verdade, eu ainda não sei o tema porque a gente está escolhendo aqui. Eu vou avisar durante a semana para vocês. A gente está com algumas ideias. Vieram falar sobre ansiedade, o pessoal está pedindo para fazer sobre os filmes parte 2. A gente conversou lá fora um pouco sobre a questão talvez de racismo, mas eu acho muito mais interessante se a gente puder trazer um outro profissional, uma outra pessoa para conversar sobre isso, né? Assuntos como racismo, feminismo demandam profissionais específicos, de pessoas que são protagonistas, exatamente. Então, mas os assuntos que a gente está debatendo agora, talvez inclusão, talvez o aspecto entre psicologia e religião, sobre ciúmes, a gente vai decidir, mas ainda essa semana eu aviso com antecedência o pessoal lá na página, só ficar atento. Renison, muito obrigado, falou psicólogo, valeu, quer mandar um abraço para alguém? Eu queria mandar uns abraços aqui, queria mandar um abraço para Camila, minha amiga Camila enfermeira, que está sempre aqui assistindo a gente, o Murilo Palácio, que está ouvindo aqui também, a Camila, que também trabalha lá junto com o Murilo Palácio. Queria agradecer também a Yasmin Cesari, que é minha paciente querida, a Nayara, que veio aqui. Tem muito nome aqui, pessoal, não vou nem ficar citando, o Gref Wolf, que está aqui assistindo. Valeu, irmão. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Muito obrigado. Falou, psicólogo!